Oi, gente, boa noite. Como prometido, hoje a live, né? Vamos fazer sobre a suplementação na cirurgia bariátrica. Só estou aguardando o meu parceiro, o Dr. Nicolas Cruel, para entrar e a gente poder compartilhar bastante informações com vocês. Quem tiver dúvida, pode ir colocando também, tá? Que daí eu vou lendo enquanto o Dr. Nicolas vai falando. E aí consigo depois tirar as dúvidas com mais facilidade, tá? Com a leitura mais tranquila. Vamos lá. Boa noite, gente. Já estou amando o recadinho. Doutor Nicolas, boa noite. Ajusta Fala um pouco o assim. vídeo para ficar em pé que ele tá deitado. Calma aí que eu tô ajustando aqui. Fala, Sandy, tudo bem? Aê, boa noite. Tudo certo? Bem, perfeito. Vamos compartilhar mais informações, que a galera sempre tem mais dúvidas em relação ao procedimento cirúrgico da cirurgia bariátrica, né? Sim, peraí só um pouquinho que eu tô ajeitando aqui. Tá, enquanto tu vai ajeitando, eu vou fazendo uma introdução. Gente, essa é a segunda live que eu faço com o Dr. Nicolas, tá? A gente faz parte da NK, de cirurgia bariátrica. Então, para quem não sabe, eu também atendo nessa equipe, né? Fazendo toda a orientação pré e pós-cirúrgica para os pacientes do Dr. Nicolas Cruel da NK. Essa equipe também consta com a nossa psicóloga Rafaela, né? E ela faz ali uma atenção também, não somente com uma consulta, ela faz um acompanhamento, até porque a gente tem que ver se esse paciente está preparado para uma cirurgia bariátrica. Muitas pessoas provavelmente não devem ter visto a nossa primeira live, que também está no meu IGTV, mas eu também vou compartilhar um pouquinho de algumas informações repetidas daquela live, só para quem não estava acompanhando da primeira vez, que a gente possa fazer também um melhor complemento, né, de todas as informações que a gente vai colocar aqui. Primeiro, a nutrição é muito importante, né, junto na atuação de um cirurgião, justamente para a gente fazer um pré-preparo antes da cirurgia adequado, né, principalmente, por exemplo, porque o Dr. Nicolas gosta muito que o paciente já chegue na cirurgia com menor quantidade de peso, então que a pessoa consiga emagrecer um pouco até chegar na cirurgia. E, principalmente, é muito importante o acompanhamento pós-cirúrgico para que toda, né, a reestruturação ali, tanto nutricional quanto de recuperação para não dar nenhum problema nesse paciente seja feita. Então, assim, Dr. Nicolas, né, para quem não sabe, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, ele tem especialidade na área de cirurgia bariátrica. E que, para quem não sabe, cirurgia bariátrica é cirurgia de redução de estômago, tá? E assim, Dr. Nicolas, eu gostaria que só, novamente, pudesse compartilhar com a gente quais são os métodos de cirurgias bariátricas feitas, tá? Para que a gente possa depois comentar um pouquinho sobre a suplementação nessas diferentes cirurgias. Então, Sandy, hoje, atualmente, no mundo tem várias técnicas, né, que a gente faz. As técnicas, as duas mais feitas, né, tanto no mundo, no Brasil, né, também, seria o sleeve e o bypass, são as que a gente está mais habituado a fazer. São duas técnicas diferentes, né? O sleeve é uma técnica que é estritamente restritiva, onde a gente só, né, retira uma porção do estômago, né, a porção da grande curvatura ali. Né, sai mais ou menos em torno de 2/3 ali do estômago. Fica com um volume aproximado, sempre fala em torno de 200 ml. Por isso que a gente tem que ter, no pós-cirúrgico, um cuidado, principalmente nos primeiros 30 dias, né, com a alimentação. Né? Às vezes, o que acontece? A gente sempre orienta, tanto no sleeve quanto no bypass, a gente sempre orienta a ficar tomando 50 ml cada 20, 30 minutos e não forçar. O que acontece? Muitos pacientes, eles acham que os 50 ml é pouco, aí toma mais 50, só que esquece que a gente tem a produção de saliva também, ocupa espaço. Então acaba forçando, é igual tu pegar um balão, começar a encher com água, vai chegar uma hora e vai estourar. Se tu ficar fazendo isso na cirurgia, a mesma coisa.
A outra técnica que tem é o bypass. O bypass, além da gente deixar um estômago bem curto, bem pequeno, fica em torno de 5 centímetros, a gente faz um desvio no intestino. Então, ele vai ser uma técnica restritiva e desabsortiva também, porque a gente conta em torno de 1 metro e meio e faz esse desvio do intestino. Uhum. E com isso é a mesma coisa, né? Tem que ter esse cuidado no pós. E outra coisa que é fundamental é o pré. Né? A gente tem que ter essa dieta, tem que ter, o ideal é emagrecer. Quanto mais emagrecer para a cirurgia, mais fácil vai ficar tanto para mim quanto para o paciente. Né? O paciente fica menos inflamado, né? Não fica tão sangrativo durante a cirurgia, a recuperação dele vai ser melhor. Então não adianta, porque eu vou operar, que eu tenho que fazer uma despedida. Que eu Tenho que ir posso me lá liberar comer. só porque eu operei o estômago, né? Verdade. Justamente. Aí chega... Tem esse pensamento ainda, né? Algumas. Tem bastante, né? Por isso que a gente pega no pé, né? Ali o ideal é de 3 a 7 dias antes já começar a fazer essa dieta mais restritiva, já para ir acostumando. Uhum. E para não chegar na hora, no dia anterior, a gente vai operar e ele foi numa churrascaria. Uhum. Aí fica muito ruim a nossa E como cirurgia. tu falou, né? Essa questão de baixar o processo inflamatório, porque para quem não sabe, a gordura, né, que está instalada no corpo desse obeso, né, ele é muito inflamatório. Então, as células de gorduras, elas têm uma imensidade de toxinas. Então, quanto mais percentual de gordura aumentado para a cirurgia, pior é, né? Então, é muito importante realmente que se faça, se possível, essa redução de peso, né? E no emagrecimento, até para que a pessoa já se acostume aos hábitos alimentares para ajustar realmente para pós-cirurgia, que é onde realmente a pessoa vai ter que mudar o hábito e não tem escolha, né, doutor Nicolas? Tem que mudar. E vai ser por um bom tempo, né? Porque tu vai ficar querendo ou não, tu fica emagrecendo em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Né? E assim, a alimentação, por mais restritiva que seja, não vai ser uma cirurgia que tu vai passar fome, que tu não vai aguentar, porque acaba, né, acostumando a liberação de hormônios, de enzimas, acabam também, a inibição de alguns hormônios acabam atuando, né? Então tu não vai viver passando fome. O que pode acontecer é tu ter vontade de mastigar, né? Mas não que tu tenha vontade de comer, e também tu pode ter um pouco de sede, porque principalmente no começo que tu tá restringindo mais, né? Então acaba desidratando. Por isso que não é bom estar pulando o período da dieta ali, os 50 ml. Exatamente. Até uma das coisas, assim, para quem não sabe, né, a indicação de cirurgia bariátrica se faz quando o indivíduo, o paciente, está com IMC acima de 35 quilos por metro quadrado, tá? Isso. Então tem que fazer o IMC, né, que daí é o quilo dividido pela tua altura quadrada. No caso, doutor Nicolas, o que tem alguma indicação, tá? Como tu falou da sleeve, do bypass, que são os métodos mais utilizados hoje, né, e os mais seguros, tem alguma indicação para, por exemplo, para quem tenha um percentual de IMC muito grande, tipo acima de 40, ou, por exemplo, às vezes se o paciente já se encontra com IMC de 35, que pelo menos é o mínimo para fazer cirurgia bariátrica, o sleeve só por si é o mais indicado, ou às vezes tem alguns pacientes que com mesmo com IMC de 35, tu faz o bypass? Não, isso, assim, a técnica depende muito do paciente, né, e do hábito dele. E das comorbidades também. Então não é, né, a cirurgia tal vai ser... Por exemplo, chega um super obeso, tá? Paciente com 300, 400 quilos. Aí sim tem uma indicação em cirurgias de 2 tempos. Primeiro faz um sleeve, para ele ter essa perda de peso, para depois transformar no bypass. Mas assim, muita coisa vai influenciar, né? Tanto o sleeve quanto o bypass. Quem tem um diabetes descompensado, pressão alta, ele acaba melhorando. Claro que o bypass tem uma melhora mais acentuada em relação ao diabetes. Até a cirurgia, hoje tem a cirurgia metabólica, que é pacientes que têm IMC entre 30 e 35, só que tem que ter diabetes há menos de 10 anos em tratamento. Aí está indicado para fazer essa cirurgia. Já para te dizer assim, qual que vou fazer? Chega ali com IMC de 37.
né, qual que vamos fazer? Sleeve ou diabetes? Vai depender do seu paciente, como que ele é, se ele é um paciente que fica o dia inteiro beliscando. O sleeve não é uma cirurgia boa. Né, que, querendo ou não, esse hábito dele vai ser contínuo a longo prazo, ele vai ter esse reganho de peso. Então, não é. Ou se é um paciente que tem um diabetes muito descompensado, né, faz uso, ele tem um IMC de 35, o bypass seria melhor nesse caso. Então, isso Por isso tudo que é muito importante avaliar a comorbidade, né? Bastante. E as pessoas não sabem, as pessoas acham que só porque tem IMC acima de 35 já está autorizado para fazer a cirurgia e deu, né? Sim, com certeza. E da mesma forma, né, assim, às vezes, por isso que a gente fala em emagrecer antes da cirurgia, né? Às vezes tu tem que até usar outros métodos, né, para tentar chegar num peso adequado para ter uma recuperação no pós-cirúrgico. Às vezes tem que usar um balão intragástrico também. Eu ia te questionar isso agora, essa questão do balão, assim, até que momento ele é um sucesso para o paciente, né? E se alguma vez tu já utilizou o balão em algum paciente e por não ter dado talvez tão certo na questão do paciente ter conseguido mudar o hábito alimentar, se tu acabou não fazendo a cirurgia após utilização do balão? Assim, para pré-operatório, eu nunca usei o balão. Né? Agora já teve pacientes com IMC abaixo de 35 que foi indicado o balão. O balão é muito questionável, porque ele seria para tu reeducar alimentarmente. Não é uma terapia definitiva. Sim. Então, tu vai colocar o balão, né, em questão ali de 1 a 2 anos, né, depois que tu retira, tu vai ter esse reganho de peso. Pode continuar. Aí assim, em relação ao uso do balão, né, eu atualmente eu não recomendo, até uma briga que a gente tem com os gastroenterologistas, né, e assim, eu prefiro, né, às vezes fazer a cirurgia, né, que eu acho que o resultado a longo prazo vai ser definitivo e melhor do que colocar o balão. Até tem algumas pessoas perguntando, ó, se o balão causa muito desconforto, e isso depende de paciente para paciente, né? E quanto tempo que o balão pode ficar? Então, hoje, balão, tu pode deixar em torno de 1 ano e meio. Né? Em relação ao desconforto, né, comparando com a cirurgia, tá? Eu, né, acredito, não, tenho quase certeza que o balão ele tem muito mais desconforto do que a cirurgia. Porque, querendo ou não, é um peso que vai ficar no teu estômago. Ele é inflado em torno de 500 a 700 ml ali. Então, tu vai ficar com aquilo ali, vai te causar bastante náuseas nos primeiros dias, vai ter dor. Então, com certeza, é muito mais desconfortável em relação à cirurgia. Só que ele é menos agressivo em relação à cirurgia. Isso que eu ia comentar, que eles perguntaram também qual é o menos agressivo, porque se for comparar pela cirurgia sleeve ou bypass, a sleeve é menos agressiva. Até pela questão da nutrição, né? Da absorção de nutrientes, processo enzimático. Mas ainda, se for comparar o balão, com certeza o balão é menos invasivo, né? Com certeza. Okay. Com certeza, bem menos. E uma das coisas, assim, que eu gosto muito até, né? Que o doutor faz, já que no pós-cirúrgico, tu já passa algumas indicações de medicamentos e tu mesmo passa a suplementação antes mesmo de eu colocar, né? Por exemplo, que é a B12. Então, eu gostaria que tu também compartilhasse um pouco, né, com as pessoas que estão aqui na live, quais são vamos dizer, os padrões, né, de medicamentos que mais ou menos tu utiliza para os pacientes pós-cirúrgicos. Só para o pessoal também ter um pouco mais de conhecimento. O que eu tenho, assim, são poucas coisas que eu peço para o paciente, né? Uma é o acompanhamento nutricional com alguém especializado, com nutricionista. De preferência, alguém que tenha ênfase na bariátrica. Em relação aos medicamentos, né, eu costumo deixar um protetor gástrico, isso no primeiro mês. E não tenho o hábito já de iniciar seguido no primeiro mês as vitaminas. Né, eu espero ele começar a entrar na dieta, né, quando tiver mais sólida, para começar com as vitaminas.
A B12 é uma vitamina essencial, porque como a gente faz, né, esse desvio, ela é muito absorvida ali principalmente na primeira porção, então vai ter essa deficiência, né? Exato. Então, essa daí, principalmente no bypass, eu sempre tenho esse costume de que deixe injetável aí pro resto da vida, pelo menos. Uhum. Em relação à vitamina oral, os polivitamínicos, né, eu não tenho muito um padrão de deixar. O que eu gosto assim, é que seja alguma vitamina no começo, os primeiros 3 meses, que seja ou mastigável ou solúvel. Antes Justamente de. para que seja absorvido com mais eficácia, né? Com certeza. É, Acho até que é isso. assim, uma das coisas muito importantes que as pessoas não sabem é que dependendo do tipo de cirurgia, há uma diferença também do tipo de suplementação. Por exemplo, quando se faz bypass, tu perde muitos sais biliares, né, dentro da porção do intestino. E acaba prejudicando a absorção de vitaminas lipossolúveis. Quando eu falo que é vitaminas lipossolúveis, é que precisa de uma gordura para ser absorvida no intestino. Para quem não sabe, 70% de tudo que a gente come é absorvido no intestino. Então, como o bypass ele faz uma ressecção, né, de uma parte do intestino, então a gente tem que cuidar muito dessa parte da suplementação, principalmente com cálcio, né, que a gente tem que cuidar tanto na ingestão dos Cálcio. alimentos quanto na suplementação, né, doutor Nicolas? E a questão das vitaminas lipossolúveis, principalmente a vitamina D, né? Então, a vitamina D é uma das primeiras vitaminas que a gente acaba suplementando, justamente porque as pessoas hoje em dia não têm tanto hábito também de pegar sol, né? Com uma Aham. quantidade de tempo suficiente para fazer uma produção endógena. E a gente precisa dessa produção, dessa ingestão exógena de suplementação, tá? E, claro, a mesma coisa vale para o whey, né, doutor Nicolas? Que o whey mais indicado é o whey isolado para melhor Isso. digestibilidade e absorção. Tem alguns pacientes que não conseguem lidar muito bem com o whey justamente pela sensibilidade intestinal que pode causar. Aí, nesse caso, a gente indica alguns outros aminoácidos ou até mesmo a utilização do vegan protein, que é a proteína vegana, ou do beef protein, tá? Deixa eu ver se foi o meu que travou, se foi. Voltou? Voltou. Bom, eu não sei até onde me escutaram, mas eu tava falando da questão do whey protein, né? Então, quem tem sensibilidade intestinal, uma diarreia, prisão de ventre, um desconforto de distensão abdominal, gases, náusea, acaba que a gente troca esse whey protein ou para o vegan protein ou para o beef protein e faz a utilização também de outros aminoácidos para complementar, às vezes, alguns aminoácidos que não tem no vegan ou no beef protein, né? Lembrando que o whey indicado sempre é o whey isolado. Se usar o whey concentrado, ele não vai ter tanta eficácia de absorção, tá? Uma outra coisa que o Dr. Nicolas falou foi da questão da vitamina B12, né? Então, a B12, geralmente, o Dr. Nicolas indica injetável pela maior eficácia de utilização pelo metabolismo, né? E como o Dr. Nicolas falou, é muito interessante também, e o Dr. Nicolas já pede um pool Tá falhando aqui. de dosagens no exame, né? Sobre ferritina, transferrina, ferro, magnésio, cálcio, vitamina D, B12. Então, a gente tem alguns parâmetros ali nos exames pedidos para que a gente possa fazer também a correta suplementação. Porque, às vezes, tem pacientes que têm um armazenamento, ou mesmo com a pós-cirurgia, conseguem fazer uma boa utilização nos alimentos desses compostos micronutrientes, né, doutor Nicolas? Muitas pessoas acabam se preocupando muito com a questão dos macronutrientes, só dos macros. Só se preocupa com proteína, carboidrato e lipídio. Então, para vocês terem uma noção, como a ingestão alimentar diminui muito depois da cirurgia bariátrica, então a gente tem menos do que 25% de consumo de proteínas da dieta. E aí, depois disso, depois da fase líquida, da fase pastosa, é imprescindível a utilização de uma suplementação proteica, né? Tem Principalmente porque diminui muito a alguma... ingesta de carne também, né? Exatamente, exatamente. O Dr. Paulo perguntou sobre a questão do whey hidrolisado. O whey hidrolisado também é uma sugestão, né, de utilização, mas sim,
se coloca mais o isolado pela digestibilidade do tipo de processamento desse whey, tá? Uma outra coisa, doutor Nicolas, o que tu acaba vendo, tá, nos teus pacientes quando eles não fazem a correta suplementação? Tem algum sinal e sintoma específico que tu consegue caracterizar pela falta de ingestão de nutrientes? Sim, tu vê assim, isso mais a longo prazo, né? Começa a ter, principalmente além das quedas de cabelo, unha quebradiça, eles começam a queixar de muito cansaço. Mas isso é questão de em torno de 1 a 2 anos após. E às vezes tu vai fazer, também vai fazer acompanhamento laboratorial e também esse paciente acaba desenvolvendo anemia também, então tem que estar sempre, principalmente no bypass. O bypass é fundamental, tem que ter esse acompanhamento e o controle das vitaminas, né? Então, por isso que tem que estar com alguém da área especializado nisso acompanhando. É fundamental isso. Até porque tem alguns polivitamínicos vendidos hoje no mercado que eles não têm um tipo de molécula absorvida com maior facilidade, né? Então, a gente coloca, por exemplo, numa suplementação manipulada, a gente já consegue colocar alguns micronutrientes quelados, que daí fazem com que tu tenha uma melhor absorção desses micros, né? Principalmente o magnésio, o zinco, tem o ferro. Então, é muito importante também que se faça a ingestão de uma suplementação adequada e não qualquer suplementação, né? Muito importante também é que, além desses sintomas que o Dr. Nicolas falou, da queda de cabelo, da fadiga, tem algumas pessoas que têm uma perda de memória relapsa, alguns desmaios, dores articulares e tudo causado pela falta de alguns micronutrientes. Claro que, por exemplo, a proteína é essencial porque ele vai fazer uma reestruturação necessária ali, né, dos tecidos, vai melhorar mais a fadiga. Para quem não sabe, os aminoácidos advindos da proteína, eles têm um papel fundamental na produção de energia, não só o carboidrato, né? A ingestão de carboidratos com qualidade também é muito eficaz, só que também tem que cuidar muito dos micronutrientes, porque muitos dos micronutrientes, e aí a gente coloca aí principalmente vitaminas do complexo B, não só B12, são essenciais para o nosso cérebro, para que todo o nosso sistema neurológico funcione super bem, né? E além disso, uma das coisas que perguntaram também, uma outra dúvida que perguntaram sobre a suplementação, nem seria suplementação, né? Mas é a questão da utilização do anticoncepcional. Como é que é indicado os métodos contraceptivos, né? Falando em questão hormonal, mais indicados para quem faz cirurgia bariátrica. Então, as mulheres aí que utilizavam antes contraceptivo oral, qual é a recomendação na pós-cirurgia? Então, eu peço, principalmente no começo, né, nos primeiros 3 meses ali, passar para injetável. Né, fazer essa, né, pelo risco da absorção e também porque no começo tu não consegue tá ingerindo o medicamento, né? Então o ideal daí seria sim fazer a parte, passar para injetar, para intramuscular. Isso que a gente faz. E aí por exemplo, a pessoa não conseguiu se dar bem com o injetável, porque já aconteceu, né? No consultório a gente vê algumas pacientes não conseguirem lidar com o injetável. Aí tem que ser os outros métodos, que pode ser ou com adesivos, né? Ou se não, usando os métodos contraceptivos, né? Camisinhas, mas se não tem jeito, isso no começo, né? Nos primeiros 3 meses. Aí depois dá para voltar para via oral também, sem problema nenhum. Perfeito. Ótimo. A questão nos exames, tá? Que perguntaram, mais ou menos de quanto em quanto tempo, tá? Tu, como médico cirurgião, pede os exames e como é que é o teu acompanhamento pós-bariátrico? De quanto tempo eles vão? A gente faz a cirurgia, vai ter um retorno com 2 semanas, pra gente ver como é que tá. Depois, com 3 meses, vai voltar e eu vou repetir alguns exames laboratórios. Com 6 meses após, vai retornar de novo, não vou pedir nenhum outro exame. Quando der 1 ano de cirurgia, aí eu vou repetir o laboratório, vou pedir também endoscopia e ultrassom. Aí vou fazer esses 3 exames. Com isso, a gente já vai ter um segmento, né, do antes, dos 3 meses e com 1 ano. Né, que a gente vai saber a evolução, o que melhorou,
né? Normalmente pacientes ali em torno de 3 a 6 meses, né, com as medicações de uso contínuo acabam mudando ou acabam parando de usar, por exemplo, pacientes diabéticos que faziam uso de comprimidos, né, param com a medicação, quem fazia uso de insulina começa a tomar via oral, sempre tem esse segmento. Claro que em um ano a gente tem que ver como é que está, principalmente é muito comum, por causa do jejum, da estase, fazer pedra na vesícula, então às vezes vai ter que operar. A endoscopia, né, vai mostrar como é que ficou, né, o pós-cirúrgico, como é que se está fazendo alguma úlcera, alguma gastrite, já vai mostrar também ali. Então tem que ter, basicamente com um ano eu gosto de fazer endoscopia e ultrassom. Né, e antes daí é só o laboratório para a gente ver, a parte principalmente dos triglicerídeos, colesterol, que bastante eles têm essa dislipidemia e acaba melhorando acentuadamente isso. Verdade. É muito bom ver os exames pós-cirurgia bariátrica, assim, né? Principalmente dos pacientes mais comprometidos metabolicamente, né? Então é muito legal ver essa evolução, né? A parte também da esteatose, gordura no fígado, melhora também. Porque então, muitas pessoas acham que esteatose hepática, né, que é gordura no fígado, é só para quem consome bebida alcoólica, né? E muitas pessoas não sabem que esteatose hepática não alcoólica está muito relacionada à questão da ingestão inadequada dos alimentos e principalmente da gordura na região abdominal muito alta. Então acaba tendo uma maior concentração de gordura visceral, ou seja, fica perto das vísceras e que está próximo ao fígado. E para quem não sabe, gente, esteatose hepática é muito importante que se trate, porque senão isso pode levar a uma cirrose, um câncer e vir até ao falecimento, né? Então é muito importante que se faça também controle desse tipo de doença, né? E principalmente o controle também com os exames, que às vezes tem pessoas que passam anos sem fazer, principalmente pessoas que já têm sobrepeso, uma obesidade já ao longo de muitos anos. É muito importante que se faça essa verificação, tá? Com certeza. Até tem a Rose ali está perguntando quantos meses pós-cirurgia um paciente não muito obeso perde peso. Independente, né, da obesidade, normalmente a pessoa fica em torno de 1 ano a 1 ano e meio perdendo peso. Perde mais em torno ali dos 6 primeiros meses. Ali do 6º ao 8º, né, dá uma estabilizada, aí depois volta a perder peso. Né, o que acontece mais no começo, ali nos 4 primeiros meses, o paciente ele acaba aguçando mais o paladar. Então, ele acaba apreciando, aí acaba mudando, ao invés de ficar na quantidade, passa para a qualidade. Então vai comer nem fala, menos. esse é um problema que a gente tem ali no acompanhamento nutricional na consulta, que às vezes tem que levar um puxãozinho de orelha, porque acaba realmente fazendo a ingestão inadequada. É aqueles antigos hábitos, né? O cérebro acaba, tipo, pedindo uma glicose com uma melhor absorção, então é carboidrato refinado, a pessoa já quer algum açúcar, alguma massa, bebida alcoólica, que às vezes entra mais fácil, né? E até tu tá falando sobre esse reganho sobre a perda de peso, né? E aí uma das perguntas foi sobre a questão do reganho de peso, tá? 2 perguntas foi, geralmente, em que período que é mais fácil, depois de quanto tempo que é mais fácil de a pessoa ter o reganho de peso? E se você já fez alguma cirurgia bariátrica pela 2ª vez no mesmo paciente? Assim, em relação ao reganho de peso, isso tudo depende dos hábitos do paciente. Então, se tu não está, né, com a cabeça em dia, se tá muito compulsivo, tu vai achar maneira de burlar a cirurgia. Cada um se conhece, vai saber, vai ver como é que dá para fazer para comer mais, né? Às vezes eu como, mas eu vou lá e vomito, dou um jeito, ou senão eu vou ficar beliscando isso aqui até o fim. Então tu vai achar maneiras, às vezes tu não está com fome, mas vai ficar forçando. Né? E em questão a tempo, né, quanto mais à frente, tu vai estar comendo melhor e vai aumentar a tua ingesta. A quantidade é que vai continuar pequena. Só que daí é onde tu começa a fazer isso daí que eu falei, tu começa a fracionar, tu começa a substituir. Tem pacientes que começam a comer uma lata de leite condensado, aí vai acabar tendo, é impossível não ter esse reganho. Sim. E em relação à reoperação,
já reoperei pacientes que teve questões de anos depois, né, que fez o sleeve principalmente, e transformamos num bypass. Agora, em relação ao bypass, a gente não tem o hábito de reoperar. Normalmente com a terapia, né, às vezes tem outras terapias que é de argônio principalmente, né, tu vai lá, basicamente é igual uma endoscopia, aí chega ali na junção do estômago com o intestino, tá mais aumentado ali. Aí o argônio é como se queimasse e fizesse uma reação ali, diminuísse essa boca que está ali. Aí onde vai fazer mais restrição e volta a perder peso. Ótimo. Interessante, porque muitas pessoas têm... até foram duas pessoas que perguntaram, duas pessoas diferentes, justamente porque já ouviram falar, já viram em algumas, né, algumas notícias, pessoas que fazem novamente cirurgia bariátrica, né? E aí a gente vê que realmente uma dificuldade na mudança de hábito, uma dificuldade em tirar, né, essa atitude de sabotagem, de ficar comendo coisas que a pessoa sabe que não deveria estar comendo e que vão prejudicar a evolução e o emagrecimento e até a manutenção do peso, né? Que é uma das coisas mais difíceis, assim, a manutenção do peso. E por algumas vezes eu acabo recebendo pacientes no consultório, depois de 2 anos de cirurgia bariátrica, que a pessoa começa, já senti que eu engordei 5 quilos, 7 quilos. E aí a pessoa já faz a autopercepção de tipo, opa, já tô voltando a ganhar peso de novo. E a pessoa vem fazer a mudança de hábito alimentar, que é muito importante, né? Que às vezes acontecem algumas situações em que levam a pessoa a ter, né, algum sintoma emocional mais de ansiedade, estresse, e daí a pessoa vem a, de novo, ter o gatilho como recompensa a comida. E aí, novamente, começa a engordar. Então, tem que cuidar muito em relação a isso. Até porque, assim, às vezes muitos chegam também no pré perguntando, quantos quilos eu vou perder? Ou, eu quero chegar a tantos quilos. A gente não tem um botão de stop para chegar e vai dizer, não, tu vai perder tanto e vai parar aqui. E também não tem como eu chegar e falar, não, tu vai perder 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos, não tem. O que eu falo é que vai perder o suficiente para o organismo, para o corpo sustentar. Isso é a perda. Quantos quilos, não dá para saber. Não em torno é uma aí, regra. no primeiro mês ali tu perde em torno de 10 a 20% do teu peso, né? Claro, com o tempo vai perder mais, mas a quanto tu vai chegar não tem como a gente falar, né? Exato. Outra coisa que é muito comum também é o acompanhamento nutricional, e mais ou menos depois de 2 anos, acho que mais de 70% fogem desse acompanhamento nutricional. Né, tanto da reposição de vitaminas, quanto de estar com o nutricionista junto. E isso também contribui para o reganho de peso. Exato. Aí depois a pessoa também vem, né, falando sobre a questão da flacidez da pele, que não está conseguindo ganhar massa magra na musculação, e tudo isso, essas dificuldades vêm por causa justamente da má nutrição, né, e pela falta de acompanhamento, exatamente. Sim, com certeza. Perfeito. Então, assim, doutor Nicolas, aqui todas as perguntas que me foram, né, orientadas a fazer, já foram todas concluídas com sucesso. Então, eu quero agradecer muito, né, novamente essa live, essa parceria, tá? Para tirar aí as dúvidas da galera. A gente vai deixar essa live no IGTV, no meu IGTV, e depois o doutor Nicolas também compartilha. E quem tiver ainda alguma dúvida que não quis tirar aqui ao longo da live, pode falar com a gente em box, tá? E também tem o Instagram da NK, que a nossa equipe também faz toda a orientação por ali para quem quiser tirar alguma dúvida, ok? Obrigada, Nicolas. Perfeito, Sandy. Valeu, Sandy. E obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando e orientando o pessoal. Né? Domingo a gente vai fazer uma live também, né, com o Dr. Paulo Solano, sobre cirurgia plástica pós-bariátrica. Essa live, hein? Essa vai ser interessante. Isso, vai ser muito importante, porque o que acontece? Os pacientes, quando fazem avaliação física no consultório depois de um tempo da cirurgia bariátrica, eles começam a ter realmente, né, essa flacidez na pele, esse acúmulo da pele e tudo mais, e tem muitas dúvidas sobre cirurgia. Então, no domingo, exatamente, o Dr. Nicolas e o Dr. Paulo Solano irão falar sobre isso, tá?
Então fiquem ligados também nessa live, que vai ser bem interessante, para complementar aí sobre a questão da suplementação, né? Com certeza. Ok, doutor Nicolas. Tá certo, Sandy. Brigadão. Obrigadão, tá? Uma boa noite, galera. Bom Boa final noite. de semana, né? Para quem aí vai emendar o feriado, tá bom? Isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.